Nós temos um quarto tópico aqui. A gente já falou da oportunidade de profissionais, da questão do acesso ao conhecimento e tecnologia, da facilidade em viagem e intercâmbios, e agora tem um quarto tópico, que é o consumo de cultura internacional. Filmes, músicas, livros e séries populares são frequentemente produzidos em inglês. Aprender o idioma permite uma experiência mais autêntica e enriquecedora ao consumir conteúdo cultural sem depender de traduções. Isso, olha, é muito importante. Às vezes a gente vê uma tradução na nossa língua materna, mas quando a gente vai ver a realidade do que você estava querendo dizer, no diálogo era totalmente diferente. E às vezes dá até não apenas diferente, mas através da tradução muda totalmente o sentido do contexto. Nos fale um pouco sobre isso, nosso professor. Eu tenho facilidade para falar sobre isso especificamente porque eu sou tradutor. Eu sou tradutor de conferência, de livro, de artigo, tudo que você possa imaginar eu traduzo. Sim. Mas, falando isso, eu entendo que eu consigo 100% do que eu estou traduzindo. Mas por melhor que seja a minha tradução, quem está me ouvindo nunca vai ter a mesma porcentagem. Porque isso é uma outra concepção que as pessoas têm errado. As pessoas não conseguem diferenciar normalmente o que é língua e o que é idioma. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. A língua é o que se fala. O idioma é o que compõe. Então nós temos cultura, história, arte, nós temos eventos, política, notícias e o idioma. E a língua. Então, quando você aprende inglês do jeito certo, que é o que eu costumo achar que é o que eu ensino, você precisa ter essa perspectiva geral. Porque, por exemplo, como que eu faço minhas reciclagens hoje em dia? Eu já estou no nível C2+, eu sou fluente nativo do inglês. Quando eu quero aprender alguma coisa, é muito difícil eu achar um livro para eu aprender algo específico. Por exemplo, eu fiz uma reciclagem sobre as gírias dos afro-americanos em inglês. O que eu fui fazer? Eu assisti toda a história do basquete americano. Então, a gente chega num ponto que não só o livro ou só o conteúdo gramático, sintático, não é suficiente. Você precisa entrar na cultura, na história, na música, para conseguir pegar esses âmbitos. E, pegando o que nós estávamos falando, quando você tem acesso à língua direta, sem ter tradução, sem ter que contar com legendas, você consegue o conteúdo com muito mais facilidade. E também você consegue se ajudar na exposição que eu chamo de passiva. A maneira como eu ensino inglês, fora da sala de aula, chama-se exposição. Eu digo, exponha-se ativamente e passivamente. Como é que é a exposição ativa? Quando você senta para estudar. Eu estou me expondo ativamente para aprender. A exposição passiva é quando eu boto lá um filme na Netflix com legenda em português, mas o áudio é em inglês. A minha mente está passivamente se expondo àquele áudio. E isso ajuda muito, mas é como o tópico disse. Quando você tem acesso à língua original, e como a gente comentou inúmeras vezes, a língua franca do mundo é o inglês, então praticamente tudo vem traduzido, você tem mais acesso às coisas. Não só acesso no sentido de alcançar informação, mas acesso de interpretação, que é o mais importante. E a maioria dos alunos que são formados pela escola pública, alunos de inglês, eu digo que eu fui um deles, a gente não aprende inglês para aprender inglês, a gente aprende inglês só para cumprir currículo. Então a gente acaba não entendendo, a gente acaba não falando e muito menos mentalizando aquilo.